que nós temos percebido dentro da economia brasileira é que os empreendedores, eles são potenciais empresários e geralmente quando eles começam a fomentar os seus negócios e colocar em prática as suas ideias, eles precisam se formalizar como pessoa jurídica. É importante nós observarmos que dentro da estrutura tributária brasileira, o modelo mais básico de tributação é um regime tributário denominado Simples Nacional. Quando nós falamos de MEI, né, o microempreendedor individual nada mais é do que a pessoa física, né, que, em função do seu espírito empreendedor, vende mercadorias ou presta serviços como pessoa física. Como nós temos muitos empreendedores no aspecto geral, né, no país, o que nós precisamos entender? Que o governo, né, percebendo que muitos empreendedores estavam prestando serviços ou vendendo seus produtos na informalidade, permitiu pela legislação que essas pessoas físicas se formalizassem como MEI e, por meio de uma tributação simplificada, tivesse uma regulamentação tributando e, ao mesmo tempo, prestando serviços ou vendendo mercadorias dentro da formalidade. O que é crucial nós entendermos é que tanto o MEI quanto uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte são empresas regulamentadas e todas elas são optantes pelo regime tributário simplificado denominado Simples Nacional. É muito comum uma dúvida com relação ao aspecto fiscal na prestação de serviços ou na venda de mercadorias quando a empresa está constituída na forma de MEI. Por exemplo, uma pessoa jurídica na condição de MEI que vai vender mercadorias e serviços para uma pessoa física, não há necessariamente a emissão de documento fiscal. O inverso, ou seja, quando as operações são direcionadas à pessoa jurídica, obrigatoriamente, para atender os requisitos da legislação com relação à pessoa jurídica adquirente, para essas situações, exige-se a emissão de documento fiscal. É importante a gente observar que o microempreendedor individual, uma empresa normal, seja ela Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, para que ela consiga realizar as suas operações por meio de documentos fiscais, ela necessita obrigatoriamente ter primeiramente o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e se a atividade for prestação de serviços, também inscrição no município, e quando for venda de mercadorias, a inscrição estadual. O MEI ele tem uma particularidade. O que nós precisamos entender é que, na regra geral, o MEI ele pode exercer atividades dentro, né, da permissão da legislação. Como existem algumas atividades que demandam, né, conhecimento prévio, né, ou o que nós chamamos de atividades intelectuais, algumas atividades têm restrição para que se formalize como microempreendedor individual. As atividades operacionais, os artesãos, todas essas pessoas físicas que têm essas ideias boas, elas podem, na condição de microempreendedor individual, né, participarem desse regime. Ou seja, algumas atividades denominadas intelectuais são vedadas à opção no regime tributário na condição de microempreendedor individual. Outras atividades operacionais, elas têm a permissão da legislação para operarem como MEI. Quando nós falamos de constituição como um todo, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ele nada mais é do que um dos registros que a empresa está sujeita para atender às regras da legislação tributária brasileira. Então, se nós olharmos para uma empresa que é indústria, o tratamento com relação à concessão do CNPJ, ele tem um prazo. A concessão para uma empresa prestadora de serviços, um prazo. A concessão de um CNPJ para comércio demanda outro tempo. Mas, em média, hoje, nós temos isso muito adiantado já nos órgãos reguladores e nos órgãos que controlam as atividades empresariais. Por volta de 30 a 45 dias, o CNPJ ele já é concedido de acordo com as análises feitas pelos órgãos. A estrutura tributária brasileira ela é muito complexa, né? O Brasil, embora nós temos muitos empreendedores, e isso é importante nós deixarmos claro, por quê? Porque às vezes o empreendedor ele tem um nível de ação diferente do tempo da legislação tributária, ou seja, o empreendedor, quando ele vislumbra o negócio, quando ele conhece o negócio e quando ele aplica a garra que ele tem com relação a esse negócio, ele quer ou vender produto ou divulgar, né, a sua ideia ou vender mercadorias.
Quando nós temos a questão da legislação brasileira para atender às regras fiscais, o que o empreendedor como um todo precisa entender? Que a formalização, né, com relação ao regime tributário, ele pode ser, de forma simplificada, o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. O que nós temos de vantagem para a formalização de empreendedores dentro do Simples Nacional é que o regime tributário ele é mais simplificado, ou seja, os tributos sobre o faturamento eles são agregados num único documento de arrecadação e a partir de 2018 nós temos uma sugestão da legislação que é a figura do investidor anjo. Como o governo brasileiro verificou, né, que o investidor anjo ele tem se aproximado muito dos empreendedores, a legislação a partir de 2018 possibilita que investidores anjos eles podem aportar capital, ou seja, fazer investimentos nas empresas tributadas no regime simplificado. Uma característica do investidor anjo, né, positivamente falando, é a possibilidade de investimento. Isso é inegável. O outro ponto é que para o investidor anjo, ele não se responsabilizará pelas dívidas da empresa, ou seja, pela parte financeira que a empresa tem de responsabilidade durante as atividades e também não terá voto de participação nas decisões. De qualquer forma, a figura do investidor anjo sendo trazido para dentro da legislação tributária é, sem sombra de dúvida, muito vantajoso para os empreendedores e também para a formalização enquanto pessoa jurídica. É muito comum quando nós atendemos os empreendedores, tanto na mentoria quanto no universo do dia a dia, no aspecto empresarial, nós percebemos que muitas vezes o empresário ele traz o tratamento das suas finanças pessoais para dentro das finanças da pessoa jurídica. Contabilmente falando, nós temos uma situação que é o que nós denominamos como misturar o que nós chamamos de princípio da entidade. Ou seja, a pessoa física ela tem uma personalidade própria, porque ela é sócio da empresa, mas ela tem a sua vida enquanto pessoa física, e as finanças da empresa, ela pertence, ou as finanças elas pertencem à pessoa jurídica. Nesse aspecto, é importante nós delimitarmos que as finanças pessoais, enquanto sócios, não podem se misturar com as finanças da pessoa jurídica por questões contábeis, por questões civis e também por uma melhor administração das finanças no aspecto como um todo, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Geralmente os sócios, quando eles estão a serviço da empresa, nós não podemos confundir prolabore com distribuição de lucros. Ou seja, um empregado de uma empresa normal, no dia a dia, ele vai na empresa, cumpre horário, né, ele tem habitualidade, ele tem responsabilidades, e em troca dessa prestação de serviços, ele recebe o salário. Se nós compararmos, né, o salário do empregado para o sócio, o prolabore é também o quê? O salário dos sócios. Então, o sócio ele é remunerado pelo trabalho que ele exerce dentro da pessoa jurídica, na condição de administrador, de diretor e outras denominações que possam existir, e ele recebe o prolabore, que é o seu salário, em função dessa dedicação com relação ao negócio. Quando a empresa ela fecha o seu resultado contábil, né, havendo lucros, a empresa paga os tributos com relação aos lucros e o lucro líquido, ou seja, todo o resultado positivo da atividade da pessoa jurídica, ele pode ser distribuído para os sócios, e aí nós denominamos contabilmente distribuição de lucros. É o resultado positivo da atividade que pode ser distribuído, e prolabore é o salário dos sócios. O que nós temos percebido e tem se acentuado muito no Brasil são as empresas que, muito embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas produzem impactos sociais muito rápidos. Por exemplo, se nós pegarmos um empreendedor que quer divulgar ou que quer fomentar dentro de uma determinada comunidade um curso de idiomas, por exemplo. Se ele se estabelecer, né, numa comunidade carente, ele pode fomentar o quê? Atingir várias pessoas, né? Então ele tem esse objetivo e automaticamente desenvolver uma atividade que nada mais é do que uma prestação de serviços, né, na área de idiomas. Se nós olharmos, ele está prestando um serviço, em função disso ele tem o quê? Uma receita
pela prestação de serviço. E ele tem automaticamente, né, como está mais próximo das pessoas dessa comunidade, um impacto social. Por quê? Porque ele atinge mais rápido as pessoas que adquirem esse serviço e isso é um impacto social muito mais rápido. A ONG, que são as organizações não governamentais, elas são similares, né? Ou seja, elas são empresas autorizadas pelo governo na condição de pessoas jurídicas e, nesse aspecto, elas também prestarão serviços sociais. Hoje, na legislação, as ONGs elas já têm uma tributação formatada, ou seja, elas têm uma prerrogativa da imunidade, elas são isentas da tributação ou imunes, ou seja, elas não são tributadas pelo resultado. Então, tanto ONG quanto empresas de impacto social, elas são similares. O que muda é que a ONG ela já tem regulamentado a imunidade com relação à tributação, enquanto uma empresa de impacto social ela é tratada para todos os efeitos com relação à tributação como uma empresa normal. Ambas são extremamente necessárias e vantajosas com relação ao empreendedorismo. Muitas vezes o empreendedor, quando ele se formaliza como pessoa jurídica, né, nós classificamos ele como um empresário. Por quê? Porque a partir dali ele está inserido como sócio ou representante de uma empresa e responde por todos os atos da pessoa jurídica, seja na esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Ocorre que, às vezes, o empreendedor ele migra para outras áreas e ele necessita encerrar essa empresa. O processo de encerramento ele é um processo um pouco mais lento do que um processo de abertura. Por quê? A partir do momento que eu me constituo como pessoa jurídica, eu tenho responsabilidades tributárias com relação ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Quando do encerramento da empresa, né, os trâmites de encerramento, eles demandam mais tempo. Por quê? Porque às vezes no processo de encerramento surgem débitos que necessitam ser sanados. Mas se nós formos analisar com relação à abertura de empresa, o tempo para o encerramento, ele geralmente é 3 vezes mais do que o prazo para o processo de abertura. Nós classificamos que a contabilidade é a linguagem dos negócios, tá? Então, quando nós falamos que o empreendedor, né, uma vez que ele tem a ideia do seu negócio, do seu serviço, é aquilo que está no seu coração, isso é extremamente louvável. Quando nós constituímos a empresa, por que é importante a figura do contabilista dentro da pessoa jurídica que orienta o empreendedor? O contabilista, né, na condição de contador, ele é aquela pessoa que prepara as guias, que dá orientação no sentido tributário e que fica ao longo do período monitorando as atividades da empresa, fazendo as devidas escriturações, que são os registros contábeis, para atender tanto o governo, no aspecto geral, quanto repassar as informações fidedignas para o empreendedor. Nesse aspecto, a figura do contador, do contabilista, ela é fundamental para as finanças da empresa serem vistas pelo empreendedor da maneira mais adequada possível. Como profissional da contabilidade, 2 dicas são importantes, tanto para o empreendedor que já está na ativa, quanto para aqueles que estão iniciando o negócio. Como a linguagem contábil ela demanda muitas particularidades, o que nós deixamos como dica principal é que o empreendedor, tanto na condição de iniciante, quanto aquele que já está atuando na área, é que ele tenha sempre o hábito de ter contato com o profissional da contabilidade para tirar as dúvidas com relação ao custo, ao lucro, à precificação do seu negócio. Por quê? O empreendedor, muitas vezes, né, em função das suas ideias, ele deixa a questão do lucro, a questão do custo e a precificação em segundo plano. E isso não é bom. O seu preço de venda, ele precisa ter a mensuração do custo. Em função disso, o contato com o profissional da contabilidade é fundamental para que, tanto enquanto ele estiver iniciando, quanto já estiver atuando, que ele tenha conceitos claros para que o seu negócio possa fluir da maneira mais saudável possível no aspecto financeiro.